Eu venho à igreja do Brooklyn, nunca estive aqui, mas quando estudante do IAE, o antigo IAE, eu passava por aqui frequentemente, porque, por necessidade, tinha que comportar durante o período das aulas, e eu vinha na antiga sede da Associação Paulistana. Assim, meus queridos irmãos, que eu venho com uma certa carga de sensibilidade a esse lugar, porque a igreja do Brooklyn faz parte, não que eu tenha frequentado, vindo aqui, mas o ambiente da igreja do Brooklyn envolvia o colégio, e alunos de teologia, de alguma forma, estavam motivados e tinham na sua percepção o quadro dessa igreja. Muito bem, queridos amigos, é um prazer estar aqui. Eu quero iniciar com o texto de Mateus capítulo 21, verso 10. E entrando ele, Jesus, em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? Fyodor Dostoiévski, novelista russo, no livro Diário de um Escritor, falando da sua sede de crer, ele admite: nada há de mais belo, nada há de mais profundo, nada há de mais perfeito do que Jesus Cristo. E ele completa dizendo: não apenas não há, mas não poderia haver. Jesus Cristo é a figura suprema de todos os tempos. Por qualquer método de análise, de percepção, Jesus Cristo é incomparável, ninguém como ele. Não apenas representa ele a morte mais famosa da história, mas o nascimento mais extraordinário, absolutamente singular e único. As Escrituras dão testemunho disso. Há 3 formas de você entrar no planeta Terra. A primeira delas, criação. Quem? Adão e Eva. A segunda, geração. Quem? Eu e você. E mais os bilhões que já viveram e os 7 bilhões que vivem hoje. Criação, encarnação e, na verdade, criação, geração e, em terceiro lugar, encarnação. Esse, apenas Jesus Cristo. Apenas Ele. E o curioso é que as Escrituras reservam uma palavra especial para Ele. No capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João, você se lembra, o verso mais conhecido das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito, ela não é grega, ela é latina, foi introduzida na Bíblia por Jerônimo na sua tradução das antigas, ou no aprimoramento das antigas vulgatas. Mas a palavra por detrás aqui é a palavra monogenes, que quer dizer o único do seu tipo, o único da sua espécie, raro, exclusivo. Pleno Deus, pleno homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, digno de culto e adoração. E quando você observa a história do cristianismo, você percebe que todas as heresias relacionadas com Cristo tiveram que ver com a negação de um desses aspectos. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Algumas heresias concentraram a sua compreensão no homem, outras apenas no Deus. O docetismo, por exemplo, no qual Jesus era apenas um tipo de fantasma. Ou, no outro lado, como homem, alguns creram nele apenas como um profeta, apenas como um tipo de guru, um tipo de mestre moral. Mas as Escrituras dão testemunho de que ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Uma única pessoa, não duas, uma única pessoa.
e nisso repousa o mistério da encarnação. Jesus Cristo foi responsável pelo maior impacto na história. Ao longo dos anos eu tenho ensinado, tenho escrito, tenho pregado sobre Jesus Cristo. Eu fiz da minha cátedra o meu púlpito, e dos púlpitos aonde eu andei, eu tentei fazer deles a minha cátedra, o meu quadro negro. Mas sempre marcado por essa compreensão de incapacidade de representá-lo bem, de descrevê-lo bem. Então, nessa manhã eu gostaria de falar sobre esse tópico. Ellen White, ela diz: exaltai ao homem do Calvário, porque há poder na exaltação de Cristo. Há poder na exaltação de Cristo. James Kennedy escreveu um livro intitulado Se Jesus Não Tivesse Nascido. Ele faz uma criteriosa análise do impacto de Cristo na história, o que ele representou para a história, o seu nascimento, cumprimento profético. A Virgem conceberá e dará à luz a um filho. No anúncio do anjo a Maria, é dito que descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e a sombra do Espírito te cobrirá, e assim o ser santo que será gerado em você será chamado Filho de Deus. Eu fico às vezes pensando o que não deve ter passado na cabeça dessa adolescente ao compreender que ela estava grávida, fora do casamento. O texto bíblico diz que eles ainda não haviam coabitado. José, um homem justo, pensou em deixar a sua esposa. O anjo lhe aparece e diz: não faça isso. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Aquele que nasceu num ventre virgem foi sepultado num túmulo virgem. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu fico, nessa época do Natal, me perguntando, por que não nasceu ele num outro lugar? Eu tenho dito, se ele tivesse me pedido o meu conselho, eu teria dito: olha, quem sabe Atenas, a universidade do mundo? Quem sabe Jerusalém, o centro da religião? Mas ele não me consultou, claro. E ele nasceu em Belém. Fico imaginando aquela noite quando Maria tinha a Jesus em seus braços, cansada da viagem, do trabalho de parto. Ela tem a criança nos seus braços, amamentando no seu seio, ainda marcado pelo sangue do canal de nascimento. Talvez ela tenha pensado nos reis, patriarcas e profetas que haviam esperado ver o Messias, ver o Deus encarnado. E Maria agora tinha essa criança nos seus braços. E eu penso que talvez ela tenha murmurado: então é assim que Deus se parece. É uma pena que nós comercializamos o Natal e perdemos de vista o seu significado. Aliás, nós vivemos numa época onde os espaços da transcendência estão sendo eliminados. Quais são eles? Deus, a igreja, a família e a igreja. Esses são lugares onde nós podemos desenvolver a nossa compreensão
do transcendente. Assim que nessa manhã você está a ouvir a igreja, partilhando uma das mais belas experiências, que é a experiência da vida espiritual. E eu convido você a pensar em Cristo nessa manhã, na sua encarnação. Jesus Cristo encarnou-se entre nós, diz o apóstolo Paulo, o erudito do judaísmo. Ele disse: antes ele a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou. Essa palavra, ela é rica em significado. Ele esvaziou-se do uso da sua divindade. Assumiu a forma de servo. Tornou-se em semelhança ao homem e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo é um conosco, mas não um de nós. Ele foi afetado pela humanidade, mas não infectado por ela. Existe essa ideia entre os adventistas de que Jesus era exatamente como nós. E isso em função da mentalidade perfeccionista, porque o raciocínio é esse. Se ele era exatamente como nós, como eu, e como eu ele foi quem ele foi, isso quer dizer que eu também posso. E alguns estão repetindo o engano da serpente lá, sereis como Deus. E alguns estão lutando ser como Deus por esses caminhos do comportamento. Eu costumo dizer, deixando de comer carne, deixando de tomar Coca-Cola. Não estou dizendo que você deva comer carne, nem tomar Coca-Cola. Estou dizendo que isso não é o passaporte para a verdadeira santidade. Um conosco, mas não um de nós. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Afetado pela humanidade. Eu quero lembrar que Jesus foi afetado pelas marcas benignas da humanidade. Isso é, ele sentiu fome, sentia sede, tornou-se cansado, deprimido e triste algumas vezes, mas não infectado pelo pecado. Assim que nessa manhã eu gostaria de... Eu dei o título à minha discussão de quem é este, baseado no texto de Mateus, capítulo 21, verso 10. Quem é este? Como era Jesus? Uma carta antiga que circulou na Idade Média, atribuída a um senador chamado Públio Lentulus, escrita ao imperador Tibério César, descreve as características físicas de Cristo. Mas, claro, aquela carta, ela é realmente muito bela, e nós podemos até nos sensibilizar com a descrição do seu cabelo, da sua feição, da sua aparência. E a carta diz que Jesus era um homem muito belo, e, refletindo, diz o texto, a sua mãe, que era uma das mulheres mais belas dos tempos. Apenas uma ficção. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como os raios de sol. Deus conosco, Deus conosco. Quem é Jesus Cristo? Do ponto de vista físico, algumas, talvez, caricaturas nos antigos sepulcros. Não temos mais nenhuma obra de arte, não temos nenhuma representação física de Cristo. Quem é Ele? Uma coisa é certa, é que a figura que emerge dos evangelhos é muito diferente do pietismo religioso que mistificou a Jesus desde o período da Idade Média, um Jesus pálido, fraco, muito parecido com as figuras dos vidros estanhados
das catedrais europeias. Um Jesus estranho à vida, um Jesus estranho, remoto, ao lugar onde as pessoas nascem, vivem e morrem. Esse não é o Jesus das Escrituras. Como judeu, provavelmente, ele tinha a pele bronzeada pelo sol da Palestina. Olhos castanhos? Talvez. Cabelos também castanhos e longos, em uso entre os judeus, barba espessa? Possivelmente. Nariz curvado, o nariz curvado dos orientais? Talvez. Certamente um corpo bem formado e musculoso, modelado pelo trabalho físico na oficina de José, na oficina de carpinteiro. Usualmente usando sandálias, provavelmente. Provavelmente Jesus falava aramaico, era um tipo de um dialeto do hebraico, que ele também dominava, porque foi a língua das Escrituras, e era a língua na qual ele discutiu com os doutores no templo. Assim, Jesus falava aramaico. A língua comum no norte, na Galileia. Falava também hebraico, claro. Provavelmente falava grego, a língua franca desse período. E provavelmente falava o latim, a língua dos dominadores, dos invasores romanos. Utilizava ele um bastão, uso comum das jornadas, talvez. Mas isso é tudo que nós podemos imaginar. Há um mistério a respeito desses elementos físicos que são superficiais. Esse é um tipo de preocupação comum na mentalidade ocidental, modernamente, entre as novelas. As Escrituras passam por alto esse tipo de preocupação, porque não é aí que reside o foco do nosso interesse em Cristo. Você toma os evangelhos de Marcos e de João, 50% da narrativa são gastos em falar de apenas uma semana da vida de Cristo, porque aí está o foco. É para essa hora que ele veio. Os evangelhos focalizam outros tipos de características, as suas ações, os seus sermões, as suas parábolas, os seus ensinos, que emergem no confronto com os seus opositores. Jesus é apresentado com outras características, e eu gostaria de, nessa manhã, discutir algumas delas. 8, talvez, ou aproximadamente 8, vamos ver, do tempo que nós dispomos para falar disso, mas, em geral, eu falo de 8 características de Cristo que aparecem nos evangelhos. A primeira delas, Jesus era inteligente, inteligentíssimo. Você se lembra quando os do partido aí farisaico se aproximaram dele e vieram com a pergunta: e com que autoridade que você ensina essas coisas? Jesus usa o clássico método dos professores de responder uma pergunta com outra pergunta. E Jesus disse: então, eu vou lhe responder se vocês me responderem antes o que eu vou perguntar. Jesus pergunta: e a autoridade de João Batista era de onde? Do céu ou da terra? Os homens de cara comprida, como que esculpidas em mármore, vestes estalares, os doutores da lei. Eles discutem entre eles, muito bem. Se a gente disser que a autoridade de João era do céu, ele vai perguntar: e por que vocês não creram? E se dissermos que é da terra, entraremos em linha de choque, de colisão com a multidão, para quem João Batista era um dos maiores profetas. Então eles responderam, saindo pela tangente, nós não sabemos. E Jesus disse: nem eu tampouco vou responder a vocês.
Com que autoridade eu prego? Inteligente. Você lembra a ocasião quando um jovem fariseu pergunta a um jovem aí da comunidade religiosa, se aproxima dele e vem com uma pergunta: que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus mostra a tolice da pergunta dele, porque para herdar você não pode fazer nada, você tem que ser filho, tem que nascer na família ou ser adotado. Você conhece o que está escrito no Antigo Testamento, não conhece? Como está escrito? Amar a Deus, amar o próximo. Então, tentando também sair da arena da discussão, ele tenta envolver Jesus numa outra discussão. Mas quem é o meu próximo? Havia entre os judeus uma grande discussão sobre quem era o próximo. Quem é o próximo? O próximo é apenas um judeu, é alguém de uma outra comunidade, é alguém da minha fé. Quem é o próximo? Quer dizer, havia uma imensa discussão sobre a questão, porque quando você pergunta quem é o meu próximo, você está sugerindo que pode haver alguém que não seja o seu próximo. Jesus responde com uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada era conhecida como a estrada do sangue. O terreno natural, a topografia, apresentava lugares onde facilmente ladrões poderiam se esconder. Então esse homem, nesse dia, foi atacado, descendo aí às pressas, foi atacado, deixado como morto, despido, sem nenhuma forma, desacordado, sem nenhuma maneira de se apresentar. Jesus, em outras palavras, coloca a vítima dos ladrões nas mãos do outro, incapaz de defender o seu caso. E Jesus diz que dois personagens, não pessoa. Aqui está uma tragédia, é que você pode ser personagem, sendo personagem você não é a pessoa. Esses eram personagens da religião que eles haviam escolhido, ou personagens, é assim, muitos somos personagens, somos escravos da pessoa que nos impuseram, ou do personagem que nós escolhemos ser ou representar, e sendo personagem, nós somos a pessoa. E Jesus disse: um sacerdote passou, viu a cena, passou de largo. Segundo o personagem, um levita, o diácono, o ancião da igreja, em oposição ao pastor que havia passado antes. Viu o quadro? Talvez imaginou que ele podia estar morto e, claro, como um observador dos detalhes da religião, ele se lembrou de que não se podia tocar num cadáver e ele resolveu não se aproximar mais. Então, queridos irmãos, Jesus introduz o personagem não esperado, o único não religioso. A sua audiência poderia esperar que o próximo passo lógico seria introduzir um leigo israelita. Não é isso que Jesus fez. Jesus está mostrando aqui que o amor pode surgir nos lugares menos prováveis. E então, o samaritano usa os remédios clássicos da antiguidade, as provisões da sua viagem, cuida dele, cuida das suas feridas e leva o homem ferido para uma estalagem. Isso aqui não é mera assistência social. O homem passou, diz o texto, que passou a noite toda com ele, cuidando do ferido. E no outro dia, como ele tinha que prosseguir a viagem, ele diz ao homem da estalagem: cuida dele.
deixou dinheiro adicional, provisão para alguns dias, cuida dele, e quando eu voltar, eu te pagarei. Note, irmãos, o grego em geral, a língua grega em geral, não usa os pronomes. Você descobre os pronomes pela forma verbal, pela variação do verbo. Mas nesse caso aqui, o pronome grego é utilizado, eu te pagarei, com o propósito de enfatizar que você vai receber o que custar o atendimento a esse homem aí. Então Jesus faz a pergunta surpreendente. Nós em geral passamos por alto isso aqui. Uma ocasião eu pregava em Brasília sobre um tema desse aí, na parábola do bom samaritano. Nos dias de Cristo, os samaritanos não eram bons, pelo menos para os judeus. Jesus, no Evangelho de Lucas, introduz esse pessoal aí. Mas eu disse que na leitura, naquele sermão lá de Brasília, eu disse que 90% das pessoas que leem a parábola não entendem o que Jesus está dizendo aí. E na saída, Clayton Rossi, que era procurador-geral da República, membro da igreja lá, um amigo de outros tempos, ele me disse: você pode aumentar a sua estatística e pode aumentar isso para 99%. Das pessoas que leem a parábola, eles não entendem. A inteligência de Cristo se revela no fato de que Cristo elimina essa possibilidade de estar discutindo sobre quem é o próximo. Porque, note bem, qual dos três você acha que foi o próximo? Está percebendo? O próximo não era o homem que estava caído. Em outras palavras, o próximo não é o objeto da ação. O próximo é aquele que pratica a ação, é o sujeito da ação. O próximo é encontrado entre o sacerdote, o levita ou o samaritano. Jesus está mostrando que essa pergunta, quem é o meu próximo, ela está errada. A questão não é quem é o meu próximo, a questão é quem sou eu. Porque quando você é o próximo, já não há mais nenhuma dúvida sobre como você deve se comportar, ou não deveria haver. Nós estamos dependendo mais daquele a quem servimos, mas da nossa compreensão de Deus inteligente. Poderia continuar discutindo aqui. Jesus, além de inteligente, voltando à questão da parábola, Jesus está dizendo que a responsabilidade de ser o próximo está sobre aquele que pratica a ação. Se eu sou o próximo, não há mais limites para o serviço. Uma segunda característica de Cristo: Jesus era solidário. Essa palavra solidário, ela tem um efeito muito grande sobre mim. Ser solidário. Jesus era solidário. Tratou cegos, coxos, leprosos, aleijados, como se eles fossem príncipes. Se os judeus tinham seus livros lá, especialmente vindo lá dos Essenos, que dizia que no conflito final entre as hostes de Deus e as hostes de Belial, os coxos, cegos, aleijados, qualquer pessoa vítima de deformação, não poderia participar desse combate, e muito menos participar do banquete escatológico, o banquete final. Jesus afastou tudo isso como tolice, invenções, e ele tratou as vítimas da vida com extrema suavidade, delicadeza. Tratou leprosos. Lembra de um leproso que se ergue diante dele, deformado, desfigurado, cabeça pendida sobre o peito, nada a seu favor, nada senão a graça e a misericórdia de Deus. E ele diz:
em voz baixa: se queres, pode tornar-me limpo. Eu tenho dito que eu daria alguns anos de salário para ouvir a resposta de Cristo, modelada na sua voz de barítono. Se queres, tu podes tornar-me limpo. Um tributo ao poder e ao impacto de Cristo. E ele responde: quero ser limpo. E imediatamente a lepra cede lugar à saúde. A lepra não era apenas uma doença que tinha os seus efeitos físicos, o problema social, mas era o estigma religioso. Estes eram malditos de Deus. Assim, queridos, Jesus era inteligente, Jesus era solidário. Em terceiro lugar, ele era absolutamente direto. Quando Nicodemos vem com aquela conversa longa: oh, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, Jesus vai ao coração da questão, diz: afasta esse papo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo é a exigência universal. Entende, irmão? Se você não entender isso aqui, nada mais fará sentido. É para você. Eu tenho encontrado muita gente, muito jovem, dizendo: por que não se pode ter sexo antes do casamento? Por que eu não posso ir você pode fazer a lista, baladas e tudo mais. Sabe por quê? E eles acrescentam dizendo: eu não entendo. Você não entende porque você está morto. Jesus disse que para você ver o reino de Deus, não é apenas lá no futuro, não. Ver o reino de Deus aqui e agora. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo é exigência universal, sem a qual nada mais fará sentido. Nada mais fará sentido. Jesus era direto. Absolutamente direto. Você se lembra da ocasião quando lhe traz uma mulher pega em adultério? Apenas alguém com absoluto senhor das suas emoções, absoluto controle das emoções, poderia manter a calma e escrever. O que ele escreveu na areia? Os antigos pais da igreja dizem que ele escreveu o prontuário, ele escreveu a lista do pecado daquela gente lá. E ele até permitiu que eles apedrejassem a mulher, mas eles deveriam pensar primeiro. E Jesus disse: quem não tem pecado? Imagina quem não tem pecado se aplicássemos esta regra nos nossos relacionamentos. Quem não tem pecado? Então, dos porões da consciência daqueles que estavam ali começam a emergir os obstáculos e eles desaparecem. E Jesus então se volta para a mulher e disse: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não pegues mais. Jesus era direto. Poderíamos tomar aqui muito tempo para descrever outros aspectos das ações de Cristo. Em quarto lugar, uma outra característica era a sua personalidade carismática. Jesus atraía as pessoas, homens, mulheres, crianças, aqueles que não haviam sido deformados pelo câncer da duplicidade daquela religião enfaixada. Jesus falava ao coração com um impacto extraordinário, nunca visto antes. Você se lembra quando mandaram a tropa de elite do templo foi prender a Jesus, voltaram de mãos vazias, e então os sacerdotes perguntam: e por que não prenderam? Nenhum homem jamais falou como este. Nenhum homem.
Jesus dos Evangelhos era uma personalidade carismática. Você se lembra de Zaqueu? Vivia lá em Jericó, insatisfeito com a sua vida, subiu numa árvore bem vestido, mas não estava satisfeito apenas em ter a parte maior do bolo, a parte do leão. Aliás, uma das coisas que nós aprendemos com Cristo é que Ele nos ensina a ética da compaixão. Ele nos ensina que ser leão no meio de ovelhas é inaceitável. Zaqueu, o baixinho rico lá de Jericó, queria ver a Jesus, subiu numa árvore. Jesus parou bem ali, no meio. Ouviu ele a multidão dizendo o nome de Zaqueu, ou teria sido ele informado por Mateus, que era um outro publicano? Nós não sabemos. Mas o certo, ou poderia ser um insight profético. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Me convém pousar hoje na tua casa. E o texto bíblico disse que o efeito daquele encontro foi tão grande que Zaqueu foi transformado ali. O dinheiro que ele ganhava, fruto do roubo, já não lhe atraía mais. E ele vai muito além daquilo que era dito lá na lei do Antigo Testamento. Ele devolvo 50% e grande parte do que eu tenho dou aos pobres. O efeito de Cristo sobre as pessoas é extraordinário. E o efeito de Cristo ainda é capaz, o poder de Cristo ainda é capaz, nos tempos modernos, atuais, de tornar os olhos úmidos e brilhantes. Levar uma pessoa a rejeitar aquilo que ela é, para fazê-la se apaixonar por aquilo que ela pode ser nele. Carismático. Carismático. Em quinto lugar, a sua vida era validada por sua conduta. Jesus não era daqueles que dizia: faço o que eu faço e não faço o que eu digo. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. A sua conduta era a validação das suas palavras. Em sexto lugar, ele falava com grande autoridade. Lembra? Jesus repreendeu a doença, a enfermidade, a morte e os demônios. Quando naquela ocasião, no mar da Galileia, que um grande furacão, isso não era um furacãozinho, não era uma marola, isso aqui, a palavra grega utilizada aqui é sismos, que é uma palavra utilizada para descrever os grandes fenômenos físicos, sismografia, sismologia. Esse era um tsunami. Os discípulos, amedrontadíssimos, acordam a Jesus. E Jesus repreende os ventos, autoridade. Repreende os ventos e o mar. E os discípulos estão mais assustados pela ação de Cristo do que pelo próprio tsunami que eles estavam enfrentando. E eles cochichavam entre eles em segredo: quem é esse? A quem até os ventos e o mar obedecem. Querido irmão, você está enfrentando tsunamis na sua vida? Eu antes de ontem, lá no culto dos pastores, eu disse: se você está comendo o pão que o diabo amassou, experimente o pão que amassou o diabo, Jesus Cristo. Sua autoridade, capaz de mudar os eventos da sua vida, de trazer paz e alegria. Em sétimo lugar, Jesus foi um homem de ações dramáticas. Lembra quando ele chama os seus discípulos? Ele não consultou a sinagoga, o templo, nada disso. Chamou 12 pescadores de mãos calosas.
E sabe o que ele estava dizendo? Ao chamar esse grupo aí, ele estava dizendo: se eu posso trabalhar com esses, posso trabalhar com você também. Ações dramáticas. Isto é, Jesus foge do comum das regras, expulsou cambistas do templo, que haviam transformado o lugar sagrado num covil de ladrões. Ações dramáticas. E oitavo e último lugar, vou descer, vou ficar mais perto de vocês. Jesus era um homem livre, livre do medo, livre da lascívia, livre dessa megalomania comum entre pessoas e querendo ser o primeiro. Não é ele. Um homem livre. Livre dessas coisas que muitas vezes o materialismo, que às vezes governa e determina a ação ou as ações das pessoas. Um homem livre. Nós temos profundo respeito por pessoas livres. Como era Jesus? Como ninguém. Nem antes e nem depois. Quem era ele? Deus encarnado. Deus encarnado por você. Tomou o seu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, disse, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, se fez pecado por nós. Encarnou a nossa condição, se fez pecado por nós. 3 minutos, e eu vou terminar em 3 minutos. Nós temos 3 palavras para descrever os relacionamentos das pessoas com Cristo. A primeira delas é antipatia. Aqueles que têm antipatia por Cristo, isso não tem nada a ver com evidências. Blaise Pascal diz que não é a incredulidade que gera a desobediência. Ao contrário, é a desobediência que gera a incredulidade. Quando você é alcançado, quando você se depara com Cristo, você tem a alternativa de mudar o rumo, mudar a rota, ou você tem uma outra alternativa, que é inventar histórias para continuar o mesmo. A incredulidade. O relógio ali está me dando mais tempo. Tá bom. Obrigado aí, irmão. Então eu vou usar um pouco mais do tempo que eu tenho para falar dessa tragédia comum entre pessoas que querem ser sofisticadas, querem ser fashion. Entendeu? Eu não creio. Eu não creio. Como se fé fosse um negócio apenas para um determinado grupo, uma determinada elite, crianças e pessoas idosas. Não é nada disso. A fé, querida irmã, a fé é como se apaixonar. Você se apaixonou na vida alguma vez? Não precisa dizer. Como é que você se apaixona? Não é que você um dia levanta lá com o coração cheio e diz assim, mas hoje eu tenho tanto amor e preciso encontrar a pessoa. Já se apaixonou? Já. Está aqui do seu lado, né? A fé não depende, como o amor, da sua habilidade, no caso do amor, de produzir amor. O amor depende da habilidade da outra pessoa em despertar amor em você. Assim é a fé. Você quer ter fé? Permaneça perto de Cristo. Perto dos instrumentos que Ele deu para você. Contato com a palavra. A oração, envolvimento missionário.
Eu, uma ocasião, falava para um grupo de médicos, e eles diziam, como é que a gente pode ter fé? Como é que a gente pode desenvolver fé? Mas não venha com essa conversa tradicional de leitura da Bíblia, de oração e de envolvimento missionário. Eu disse, você é médico? Sou. Você tem um consultório aqui no Rio de Janeiro? Tenho. Era lá no Rio. Uma pessoa obesa que procure lá o seu consultório, querendo emagrecer, e diga assim, ó, quero emagrecer, me dê aí uma receita, mas por favor não venha com aquela conversa tradicional de evitar açúcar, de fazer exercício, de seguir uma dieta. O que você responde? Algumas coisas que não podem ser mudadas, é isso mesmo. Você quer ter fé? Permaneça e use as avenidas que Ele abriu para você, o contato com a palavra. Não há substituto para isso. Permaneça perto dEle. Assim, queridos irmãos, eu falei de 3 palavras. A primeira é antipatia. Alguns manifestam antipatia com Cristo, ao nome de Cristo, porque eles sabem que se eles forem honestos, eles têm que curvar a cabeça, como C.S. Lewis, o grande professor, brilhante professor de literatura da Cambridge e Oxford Universities. Ele chegou à conclusão que chegou um momento que ele não podia mais fugir de Cristo, e ele disse, eu não podia senão cair aos seus pés e dizer como o apóstolo, meu Senhor e meu Deus. Aqueles que não têm simpatia por Cristo mudariam o rumo dele. Augusto Cury escreveu essa série, Análise da Inteligência de Cristo, um psiquiatra ateu. Ele disse, se os grandes inimigos de Cristo tivessem tido a oportunidade que eu tive, não seriam seus inimigos. Quem eram eles? Freud, Nietzsche. Ele relaciona alguns dos grandes inimigos de Cristo. Karl Marx. Se eles tivessem tido a oportunidade, como eu tive, de encontrar a Cristo. A segunda palavra, além dessa de antipatia, a palavra apatia. Apatia é a indiferença. Deixa eu terminar aqui dizendo, você não tem muitas alternativas. Você se sente um sofisticado, vivendo aqui em São Paulo. Vou lhe dizer, as alternativas são 2 só, viu? É Cristo ou caos. Estas são as únicas alternativas que você tem. Cristo ou caos. Antipatia, apatia e finalmente simpatia. Simpatia. Eu dou o meu testemunho. Cristo é a pessoa mais importante na minha vida. E todas as outras afeições dependem dele, vêm dele. Deus abençoe vocês, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a graça divina esteja ao lado de vocês. Nas suas escolhas, nas suas lutas. Tome tempo para ele, para pensar nele, para avaliar o efeito dele na sua vida. Que a graça divina esteja com vocês. Pastor Israel, vamos cantar? Então vamos cantar. Qual é o hino que nós temos aí? 106? 104. Então... Espalha a paz.
Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte redentor, Cristo, sumo bom pastor, louva-te-ei pra sempre. Se fraco estou em tentação, poder me vem de tua mão. Se busco a ti em oração, Jesus Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte redentor, Cristo, sumo bom pastor, louvar-te-ei pra sempre. Jesus, teu nome é sem igual, tão bem e bom, gente leal, és meu pastor celestial, Jesus Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte redentor, Cristo, sumo bom pastor, louva-te-ei pra sempre. Faz algum tempo, eu fui convidado pelo governo do Mato Grosso do Sul para dar um curso de liderança ao terceiro escalão do governo. De início eu pensei, mas o que eu vou fazer lá? Mas afinal eu pensei, por que não? E eu fui. Falei dos verbos que um líder deve conjugar, ou tem que conjugar, se ele quer ser líder. Mas então eu incluí uma lista de 51 características de Cristo como o líder dos líderes, aquele que tem toda a virtude e nenhuma fraqueza. E sabe o que acontece? Falei uma manhã toda para aquele grupo lá. O que mais impressionou aqueles amigos não foi nada do que eu falei sobre liderança, mas do exemplo de Cristo como líder. Líder está guiando você, querido. Está guiando você. Graça divina esteja com você. Meu filhinho Michael, que está ali atrás, deve estar se perguntando: será que meu pai hoje vai ensinar a oração que ele ensina nas igrejas? Eu vou, Michael, eu vou. Então vocês vão repetir comigo. Um pequeno soneto que eu aprendi há muito tempo, ensinei para o meu filho Lucas, quando ele era pré-adolescente. Ele hoje é pastor lá na Califórnia, e ele está continuando a ensinar lá para a igreja dele, lá, e aonde ele tem passado. Com uma diferença de que ele fala desse sonetozinho no início, eu termino com isso. Então repita comigo: Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Deus abençoe você, querido. Vasos pequenos, vasos humildes, eles transbordam fácil. Vasos grandes, ou que pensam ser grandes, se tornam arrogantes e não transbordam nada. Deus abençoe você. Vamos orar? Deus, graça e poder, acompanha-nos hoje. Senhor Deus, acompanha-nos através da vida, das enormes dificuldades que enfrentamos hoje. Permite que sejamos uma bênção, uma luz aonde vivermos e estivermos.
Abençoe esses queridos irmãos, alguns deles talvez enfrentando lutas, alguns enfrentando com o enigma de orações não atendidas. Quero te pedir que a graça de Jesus os acompanhe, ilumine, proteja e guarde. Abençoe os jovens que aqui estão, para que eles sejam fortes e não apenas acompanhem a multidão. Ensina-nos a cada dia a submeter nossa vida ao poder de Cristo e a torná-lo o líder da nossa experiência. No nome dele nós pedimos. Amém. Amém. Foi um prazer estar com vocês.